Olá a todos que acompanham o programa Laboratório do Conhecimento da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco. Essa semana nós começamos com uma notícia não tão boa. No mundo inteiro já são 4,7 milhões de casos confirmados da Covid-19, com mais de 315 mil mortes. A situação no Brasil não é tranquila. O país é o quarto com maior número de infecção no mundo. Já são mais de 241 mil casos confirmados e mais de 16 mil mortes. O grande problema é que essas estatísticas, apesar de preocupantes, escondem a realidade da situação. A gente não tem como fazer o teste rápido em toda a população e saber, de fato, quantos estão infectados ou não. Para conversar com a gente um pouco sobre esses testes de detecção da Covid-19, nós convidamos o professor Wellington Pinheiro, do Departamento de Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Pernambuco. No departamento, eles estão desenvolvendo alguns projetos que podem ajudar no diagnóstico rápido, lutando contra os 3 principais desafios da subnotificação com os testes que a gente tem hoje, que é a agilidade, o custo desses testes e também a assertividade. Por lá, eles estão desenvolvendo um projeto que, através do exame de sangue, é feito o cruzamento de dados com um sistema de software desenvolvido também pela Universidade Federal de Pernambuco, que vai dizer se o paciente está com a Covid-19, não está, e qual é o melhor tratamento indicado, se é o isolamento dentro de casa, se é a internação na UTI, numa CTI ou numa enfermaria. Quem vai explicar todos os detalhes para a gente é o professor Wellington Pinheiro. Professor, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória na Universidade Federal de Pernambuco. O senhor é professor de Engenharia Elétrica que acabou coordenando esse projeto no Departamento de Engenharia Biomédica. Eu entrei na UFPE em 2010, né? A minha formação é em Engenharia Eletrônica e de Computação, com mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica, mas sempre trabalhando com soluções em saúde. Em 2010 entrei como professor do não do Departamento de Engenharia Biomédica ainda, né? Era um professor do CTG, mas do curso de Engenharia Biomédica. Fundamos o departamento em 2012, sou um dos fundadores do Departamento de Engenharia Biomédica. Sou também um dos fundadores do nosso mestrado em Engenharia Biomédica, né? O nosso foi o primeiro mestrado do Norte e Nordeste na área de Engenharia Biomédica. Fui coordenador do curso de graduação. Atualmente, eu trabalho como chefe do Departamento de Engenharia Biomédica, sou chefe desde do ano passado, desde julho do ano passado, né? Somos somente 10 professores, né, trabalhando com essa especialidade na universidade, né? E, originalmente, as minhas pesquisas são na área de diagnóstico de câncer de mama, de câncer do pulmão, né? Neurociência aplicada, né? Nós optamos desde do começo da pandemia, antes de começar o isolamento, em desacelerar, né, as nossas pesquisas para pesquisar especificamente soluções contra a Covid-19. Então, esse projeto é né, dentre 4 que nós estamos envolvidos, né, e estamos liderando também, né, mas esse penso que é o de maior impacto, né, justamente por trabalhar esse ponto dos testes rápidos. E eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre esse desafio que é a subnotificação. Esse é o maior desafio em termos de saúde que a humanidade já viveu. Já vivemos outras pandemias e já houve várias ameaças à sobrevivência da humanidade, pelo menos como nós a conhecemos. E o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele se coloca como o grande desafio, talvez, do século, né? De tentarmos passar por esse vírus e vencer a Covid-19, né? E não pode ser realmente uma coisa, não pode ser vencer somente uma batalha, tem que ser vencer a guerra, o que significa chegar a medicamentos para o tratamento da Covid-19 e chegar também à vacinação, né? Nesse esforço estão envolvidos muitos países, né? E temos esperança de que em breve nós tenhamos resultados disso. Com relação à subnotificação,
ela é um problema muito grave, porque o que acontece? Toda epidemia, toda pandemia, né, ela precisa ser acompanhada, e ela é acompanhada, né, pelo Estado através de suas equipes de epidemiologistas, né? No caso, no SUS, né, nós temos equipes de epidemiologistas ligados à Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria Estadual e ao Ministério da Saúde. Então, o que é que eles fazem? Eles fazem o monitoramento dos casos, né? Então, dos casos suspeitos, dos casos confirmados, né? Dos casos recuperados, né? E a partir desses dados é possível fazer projeções. E essas projeções são importantes para poder direcionar as políticas públicas. Então, é importante que o Estado, como agente, ele possa saber, né, onde os casos podem acontecer, né, e quantos casos podem acontecer, porque, especialmente no caso de doenças que têm uma virulência muito grande, como a Covid-19, que tem uma alta taxa de transmissibilidade, né, que elas são transmitidas muito rapidamente para muitas pessoas, né, é importante ter sempre esse monitoramento para poder planejar os recursos do SUS, os recursos, no caso, as unidades de saúde, né, e os equipamentos, né, para poder tratar a doença. Então, todas as políticas elas são baseadas no conhecimento da quantidade de casos e onde os casos acontecem, e em que camadas sociais acontecem, em que faixas etárias acontecem. E aí, o problema da subnotificação, ele é muito sério. Por quê? Porque ele faz com que o poder público não tenha os dados reais. E não tendo os dados reais, não é possível ter políticas que sejam específicas para determinados segmentos, né, para determinados locais, né? Então, por exemplo, como saber se não teríamos que isolar algum município como fizeram os chineses? Como saber disso? Só com dados. E para ter dados, é preciso que tenhamos o resultado das notificações, ou seja, tenhamos testes disponíveis amplamente para a população. E aprofundando nessa história, onde é que entra o projeto que vocês estão desenvolvendo para tentar mitigar essa subnotificação? Certo. O nosso projeto ele se insere ele tenta se inserir numa ampla gama de testes que possam estar disponíveis para a população. Então, hoje, o primeiro teste, podemos dizer assim, é o do diagnóstico clínico, em que a pessoa apresenta os sintomas ou alguns dos sintomas da Covid-19, ela deve procurar a unidade de saúde e aí um profissional médico vai observar se os sintomas que ela sente correspondem a sinais, né? Sinais é quando as coisas realmente acontecem, né? Quando aquilo que a pessoa está sentindo realmente é real. A gente sabe que a nossa mente é poderosa e aí há estados que podem nos levar a sentir determinados sintomas, mas eles não podem não estar relacionados à Covid-19. Então, uma primeira etapa é o diagnóstico clínico, que o médico vai examinar, vai saber se dentro daquele contexto, vai fazer anamnese, vai fazer entrevista para saber, pegar um pouco do histórico daquele paciente e verificar se ele sente realmente aqueles sintomas, ou pelo menos sintomas mais importantes. Uma vez tendo verificado, então existe um fluxo que foi determinado pelo Ministério da Saúde, né, sob a orientação da OMS, e que esse fluxo significa que o paciente vai ser submetido primeiro a um exame de raio-x, né, e que esse exame de raio-x vai ser necessário para poder analisar se ele tem uma pneumonia, né, ou se as condições dos pulmões são correspondentes à da Covid-19. E o paciente também vai ser submetido a exames laboratoriais, que são os exames de sangue, né? E também gasometrias, né? São exames de laboratório que são comuns, né? E um outro teste que vai ser feito é encaminhar
uma amostra a partir de um suave. O suave é tipo um cotonete grande que é colocado na narina, geralmente, né, em uma das narinas, para poder pegar a secreção. E essa amostra ela é enviada para um laboratório para fazer o diagnóstico molecular. Então, o diagnóstico molecular é um processo que é bastante custoso, né? Ele exige um preparo da amostra e, através desse diagnóstico molecular, pela técnica RT-PCR, que é que se tornou padrão, é extraído o DNA do vírus. E esse DNA vai ser comparado com DNAs que já foram sequenciados do vírus, vai ser comparado com amostras de DNA que não correspondem a vírus e vai ser comparado também com amostras de outras doenças provocadas por outros coronavírus, né? Porque muita gente não sabe, diz assim, chegou o coronavírus. Na verdade, existe uma família de vírus. São 7 vírus, né? O SARS-CoV-2, que é esse vírus que provoca a Covid-19, é o 7º da lista, mas geralmente a gente pega durante o ano um ou outro coronavírus e gera uma gripe dessas, que o pessoal geralmente diz, é uma virose, né? E, além desses testes, existe também o teste rápido. O teste rápido ele pode se basear em técnicas como IgG e IgM, né? São testes que eles custam aí por volta de 120, 130 até R$190 por aí, né? E eles são utilizados para que, como um teste de gravidez, né, para que rapidamente se tenha uma resposta visual se a pessoa tem a Covid-19 ou não, né? Ele procura o vírus. O problema desses testes rápidos é que a especificidade e a sensibilidade, que são 2 parâmetros muito importantes para poder evitar falsos positivos e falsos negativos, né? Eles são muito baixos quando a carga viral ela é baixa. Ou seja, tipicamente, eles só acertam se você estiver a partir da segunda semana já, e a segunda semana já é uma coisa mais complicada, né? Dependendo de como a Covid-19 se desenvolva, você pode vir a ter sintomas bem complicados que podem levar ao atendimento em emergência e também à intubação, que é outra coisa bastante drástica, mas que está especificada no tratamento da Covid-19. Onde é que o nosso projeto ele se encaixa? Bom, o RT-PCR ele é o padrão, né? Esse teste final de diagnóstico molecular, mas ele passa dias e ele é muito caro. Ele deve ser feito, deve continuar a ser feito, com certeza. Porque ele é considerado padrão para dizer se a pessoa teve se ela tem a Covid-19 ou não, né? No caso, se o vírus, né, o SARS-CoV-2 está presente ou não. Mas, assim, é preciso ter também respostas rápidas, né? Ter respostas rápidas a respeito da condição do paciente, se ele tem a Covid-19 ou não. O que nós queremos, onde nosso projeto se insere, é na otimização do diagnóstico da Covid-19 a partir da disponibilização de um teste rápido, baseado em software e nos exames de sangue. O que acontece? Os materiais que são utilizados para poder gerar os resultados dos exames de sangue, eles são materiais de baixo custo, né? Então, dificilmente eles vão estar em falta, né? E o Brasil também disponibiliza de muitos insumos para esses materiais. É diferente dos testes rápidos, né, de Covid-19, que são praticamente todos importados. Quando não são importados, eles dependem de muitos insumos que são importados. Então, qual era a nossa ideia? É de que, partindo da hipótese de que a Covid-19, ela, por ser uma doença do sangue e não a doença do trato respiratório, como se pensava inicialmente, né, de que ela alteraria taxas que são detectadas em exames de sangue comuns. E aí nós utilizamos uma base de dados do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Eles disponibilizaram essa base
para diversos grupos de pesquisa. É uma base que tem 107 exames, né? Não só exames de sangue, mas exames de urina, exames diversos, né? E corresponde a 5.800 pacientes. E aí nós pegamos essa base, fizemos um estudo utilizando inteligência artificial, primeiro para detectar se nós poderíamos reduzir esses 107 exames a uma quantidade bem menor. E aí a análise por inteligência artificial, ela nos mostrou que era possível sim reduzir esses exames a os exames de sangue e ainda assim ter um acerto muito alto de quase 95%, né, no diagnóstico da COVID-19. E aí, com isso, o que é que nós fizemos? Nós reduzimos ainda mais a quantidade de exames, considerando o custo, né, para cada exame. Então, a ideia nossa era, a partir dos exames que foram considerados pela inteligência artificial como mais relevantes, né, nós utilizamos também simulações com critérios de custo para que esses exames não custassem mais do que R$ 120 na pior das hipóteses, né? E aí nós conseguimos esse resultado e em seguida nós construímos e aí nós conseguimos reduzir a 24 exames de sangue, né? Que são, na verdade, metade deles já são feitos de uma vez, que é pelo hemograma completo. O paciente nem percebe isso, somente ele só vai perceber que a coleta é feita de uma vez, né? E aí o laboratório que vai providenciar os 24 exames. E aí nós utilizamos também os dados para poder prever, não somente fazer o diagnóstico da COVID-19, mas também analisar a gravidade. Então, se ele estivesse numa situação menos grave, mas tendo a COVID-19, poderia ficar em isolamento em casa. Se tiver numa situação intermediária, ficaria hospitalizado, mas na enfermaria. E numa situação, digamos, pior, né? Ele teria que ficar na UTI e sujeito, inclusive, à intubação, a depender da decisão da equipe médica. A graduação, ela vem de acordo com a quantidade de... Um exemplo, leucócitos, hemoglobina, plaqueta. É a partir desses valores que a gente consegue categorizar. Isso mesmo. Só que a vantagem do nosso método é que, assim, um biomédico, ele teria que analisar essas mudanças uma a uma. Nós fizemos um estudo de diversos artigos de 2019 até agora, porque houve um grupo, os pioneiros nessa área de fazer o diagnóstico de doenças do sangue direto a partir do exame de sangue, usando inteligência artificial, foi um grupo de pesquisas da Suíça. Então, nós seguimos o trabalho deles e aí fizemos o nosso não partindo do zero, mas partindo dessa referência. E aí nós encontramos já para a COVID-19 diversos grupos da China, grupos da Alemanha, grupos do Reino Unido, que eles encontraram que haveria alterações de mielócitos, alterações de leucócitos, alterações de plaquetas, né? E de outros elementos que são avaliados nesses exames de sangue. Só que o especialista humano só tem condições, um biomédico, né, ele só teria condições de fazer essa análise olhando uma variável de cada vez. Com inteligência artificial, não. A gente consegue fazer de uma maneira diferente. Nós conseguimos avaliar todas as variáveis, então todos os resultados de 24 exames, nós conseguimos avaliar de uma vez só, em milésimos de segundos. Agora a pergunta que não quer calar, o que está faltando para esse projeto entrar em atividade? Essa pergunta é muito boa. O que está faltando é uma coisa muitíssimo importante. Nós construímos a nossa solução e, por esses dias, né, se Deus quiser, aí no final da semana a gente consegue liberar a versão web, e essa versão web ela vai ficar livre, gratuita, para que qualquer unidade de saúde, pública ou privada, possa utilizar. Estamos conversando também já com prefeitos, né, diversos municípios do estado. Estamos conversando também com gestores, né, de hospitais privados e também conversando com gestores do governo do estado a respeito da disponibilização dessa ferramenta. Mas, essencialmente, o que nós precisamos são dados. Como assim?
nós fizemos essa pesquisa, e construímos essa ferramenta com uma base com 5.800 pacientes. Isso poderia ser considerado suficiente? Poderia, se a base ela fosse suficientemente diversa. O problema é que essa base ela foi construída num contexto em que era o começo da pandemia e as pessoas que participaram, os pacientes que participaram dessa pesquisa, né, eles estavam todos em condições de hospitalizados, né? A grande maioria apresentava um ou outro sintoma de Covid-19. Então, e naquele momento, no começo de março, a Covid-19 era uma doença com um recorte social muito claro, né? Era uma doença da classe média alta, era uma doença das elites econômicas que traziam a doença a partir de viagens, né? E hoje o que nós vivemos é a transmissão comunitária. Então nós precisamos de dados que correspondam à nossa população. Por quê? Porque certamente já existem linhagens diferentes do vírus, né? Toda vez que a gente pega um vírus, né, a gente troca DNA com ele, né? Ele deixa um pouco do DNA dele no nosso e ele pega da nossa também. A gente existe uma troca genômica. Isso vai fazendo com que você possa ter efeitos diferentes de acordo com certos recortes demográficos, né? Então, nós precisamos de dados, precisamos de ampliar as nossas cooperações com hospitais públicos e privados para que eles possam nos dar esses dados, os resultados dos exames anônimos, como isso deve ser feito. Esse protótipo de vocês do sistema de apoio ao diagnóstico para a detecção da Covid e a predição de internação, ele está avaliado em quanto? Nós construímos uma rede de colaboradores, né? Então, nós temos colaboradores, assim, a maior parte gente de engenharia biomédica, seja estudante, seja graduado, né? Então, tem gente que está contribuindo no desenvolvimento do sistema que mora na França. Tem gente de São Paulo. A maior parte é daqui de Pernambuco. Tem gente da Bahia. Então, é uma rede de 22 pessoas, muita gente de fora, né? E trabalhando de graça para a gente ter essa ferramenta disponível. Nós recebemos um recurso emergencial da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFPE, da ordem de R$50 mil. Nós tínhamos estimado que os custos para ter um primeiro protótipo iam ficar em R$78 mil. Mas aí com esses 50 mil, aí a gente reduziu um pouco as expectativas, né? E aumentou um pouco o prazo para poder disponibilizar a população. E até o momento está dando, né? O problema maior vai ser se, assim, é o problema bom, né? É isso estando disponível e o serviço de saúde utilizando, aí nós vamos precisar fazer algum tipo de campanha, né? Para instalar esse serviço em um outro servidor, porque aí o servidor da UFPE não vai aguentar tantos acessos, vai ficar indisponível, né? E vamos precisar também contratar pessoas para poder dar suporte, para poder tirar dúvidas, né? Para poder fazer cuidar da segurança dos dados, né? Ou pensar outros formatos, por exemplo, talvez alguém queira ser parceiro e aí algum governo ou alguma empresa e queira replicar a solução lá, aí a gente dá todo o suporte para colocar num servidor melhor, né? Mas, assim, estamos trabalhando com um trabalho voluntário, mas tem limite, né? Então, na maior parte dos dias, eu trabalho das 9 às 23 horas nessa e em outras pesquisas. Não dá para exigir esse tipo de dedicação de todo mundo, sabe? As pessoas têm suas vidas. Aqui eu tenho uma sorte de contar com uma família compreensiva que está fazendo as coisas enquanto eu pesquiso. E aí a gente consegue fazer reunião com todo mundo regularmente e tocar as coisas, mas assim, a gente precisa
realmente de apoio, seja de voluntários, seja de pessoas que queiram, né, apoiar. Por exemplo, uma coisa que a gente pode precisar muito em breve, é mesmo de gente que não tenha conhecimento em computação ou informática, mas tenha conhecimento de língua, para traduzir a interface. Por exemplo, uma coisa que a gente tem, que colocou no planejamento do projeto desde o começo, foi que a interface tivesse uma versão em francês, porque o francês é a língua predominante da África Ocidental, e lá estão os países mais pobres do mundo, e certamente eles não têm tanto acesso aos testes. E aí, nossa solução, mesmo não sendo a solução ideal, mas ela poderia servir para eles também. Então, isso também seria um exemplo de um trabalho voluntário importante para a gente disponibilizar essa versão. E outras línguas, né? A gente tem sido procurado, né, por gente até do Oriente Médio, né, perguntando se a gente vai disponibilizar a versão, quando é que vai disponibilizar, né? O problema da falta de testes é um problema mundial. É claro que ele é agravado no Brasil, como outras coisas são agravadas, pelo fato de nós termos um governo federal que nega a ciência e ataca frequentemente, né, quem está combatendo a doença. O programa Laboratório do Conhecimento vai ficando por aqui. A todos que nos acompanharam até o momento, nosso muito obrigada. E não esqueçam, a Covid-19 não é brincadeira, não é uma gripezinha e não atinge só idosos. Fiquem em casa, utilizem as máscaras e não esqueçam do álcool em gel. A todos, meu muito obrigada e até a próxima.